Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade e no amor, sempre inflamados de zelo, disponíveis para a missão. Meu querido, hoje nós queremos falar da juventude. Nos últimos tempos, a igreja tem se preocupado com o jovem. Na verdade, a igreja sempre preocupou-se com a juventude. No ano passado, mês de outubro, houve um grande sínodo da juventude em Roma. O Papa Francisco convocou a igreja no mundo inteiro para falar com a juventude. O tema muito bonito: os jovens, a fé e o discernimento vocacional. A igreja quer que os jovens assumam o seu protagonismo na história. E como é importante o jovem lúcido, consciente da sua vocação e na sua missão. E agora nós estamos aí acompanhando a Jornada Mundial da Juventude. É o mundo inteiro ao redor do Papa Francisco, pensando na sua vocação, na sua missão. Acompanhe conosco uma matéria linda, maravilhinda, falando da nossa juventude. A igreja, com o pedido do Papa Francisco, com essa convocação do Papa Francisco, decidiu parar por um tempo para pensar só sobre o tema dos jovens. E, assim, na minha opinião, trazer esse tema para o centro da igreja, que foi o que aconteceu durante o sínodo e também antes na preparação e agora continua, foi uma forma de refletir, na verdade, sobre toda a igreja. A igreja para por um momento para pensar sobre si mesma, e sobre qual é a herança que as gerações que estão hoje na liderança querem deixar para as gerações que vão assumir essa liderança no futuro. É normal e é parte da juventude, isso acho que desde sempre, demandar muito, Tem sonhos muito altos, ideais, um pouco aventureiros às vezes. E então, assim, a juventude sempre vai demandar muito, quer um mundo melhor e vai se envolver muitas vezes em ativismos, em eventos, em uma série de atividades para mudar isso. Sexualidade, a política, tudo que acontece nas redes sociais, são temas que os jovens já estão falando abertamente entre eles, o papel da mulher, por exemplo, mas que às vezes na igreja são meio tabus, são temas que ficam meio de lado ou que a gente não quer falar em público, às vezes pode até falar entre amigos ou com um padre mais próximo, mas não fala abertamente, não fala, não traz para discussão. Os jovens, eles disseram: a gente quer ser levado a sério, a gente quer ser colocado em papel de liderança, a gente não quer só receber, nós não somos receptores de informação. Não vem para mim com uma resposta pronta, é assim porque sempre foi assim e você tem que obedecer e você tem que seguir essas regras. Me explica por que essa regra, me explica qual é a origem, me explica a história. A importância disso é que a igreja para pensar sobre como ela está fazendo as coisas, e onde a gente está acertando e onde a gente está errando. O sínodo, ao pensar sobre os jovens e ao pensar sobre o futuro, o presente e o futuro da igreja, ele tenta aproximar, reduzir essa distância, que o Papa até falava. A gente não tem que manter uma distância de segurança com os jovens, a gente tem que encurtar essa distância, Então, aproximar a igreja dessas novas gerações que muitas vezes até acham alguma coisa de interessante na mensagem de Jesus, do Evangelho, mas não enxergam na igreja a resposta, o exemplo. Os jovens pedem uma igreja autêntica, Então, o que é uma igreja autêntica? Na minha opinião, são duas coisas. É uma igreja que vive aquilo que ela prega e uma igreja que reconhece os seus erros. Se os líderes, e aí a gente fala tanto dos padres, dos bispos, como também dos leigos, dos religiosos, mas também dos leigos,
vivem aquilo que eles pregam, eles atraem pelo exemplo, né? Isso sempre foi assim na história do cristianismo. A gente é muito bom com o discurso, a gente tem um ensinamento rico, a doutrina social da igreja, a gente tem... os nossos padres fazem 10 anos quase de formação, mas às vezes todos nós, no dia a dia, a gente falha. Quem são os grandes modelos para a juventude de hoje? Quem são as grandes autoridades morais para a juventude de hoje? Né? Assim, são muito poucos. O Papa tem se mostrado uma grande autoridade moral, até para quem não é católico, né? Mas eu acho que a gente precisa de modelos no dia a dia. Para você convencer os jovens, ou para você, não falo nem de convencer, mas atrair os jovens, precisa de exemplo e precisa entrar em relação com os jovens. Se não houver uma relação autêntica, se for uma coisa de só um discurso bonito, ou é assim porque é assim, você não consegue. Precisa entrar em relação com os jovens. Como é importante essa preocupação com a juventude, com a sua vocação. E dentro da Jornada Mundial da Juventude, acontecida no Panamá no final de janeiro, aconteceu também a Jornada Alfonsiana. Jovens missionários redentoristas refletindo sobre o tema vocação com o nosso superior geral, Maicon Brel. Acompanhe essa matéria. A Jornada Mundial Alfonsiana é um encontro que acontece na cidade sede da Jornada Mundial da Juventude e provém de participantes, de jovens redentoristas, jovens que vêm de uma paróquia redentorista e jovens que convivem conosco de uma espiritualidade e carisma redentoristas. É uma oportunidade de mostrar que o testemunho de Afonso de Ligório continua vivo ainda hoje em todo o mundo. A juventude também é continuadora desse projeto da Congregação do Santíssimo Redentor. Ela acontece dependendo da equipe de organização. A que aconteceu no Panamá, por exemplo, teve vários testemunhos vocacionais de religiosas, religiosos, de casais jovens, também de testemunho da missão redentorista que acontece mundialmente. Depois teve uma missa, a missa de abertura da JMA, teve a profissão religiosa de 2 confrades redentoristas da América Central e também no final dos testemunhos teve uma adoração ao Santíssimo muito emocionante, em que cada país, alguns países melhor dizendo, puderam rezar à sua maneira diante de Jesus sacramentado. Eu acredito que a importância do encontro dos jovens, né, de diferentes localidades do mundo é, primeiramente, a renovação da nossa fé. Né, de você ver no outro aquilo que você também acredita, né? A fé vivida em fraternidade. Olá, bem-vindo! Eu estou aqui com o Padre Maicon Brel, superior geral da Congregação do Santíssimo Redentor, da nossa Congregação dos Missionários Redentoristas, aqui na Jornada Alfonsiana, na Paróquia São Geraldo Magela. Qual a importância dos jóvenes, de los jóvenes para a missão redentorista? Não é possível para nós de continuar a missão de Jesus Redentor sem a ajuda e acompanhamento dos jovens. Os jovens hoje podem acompanhar a seus companheiros com a boa nova de Jesus que está com nós outros. Uma mensagem para os jovens do Brasil. Os jovens do Brasil é grande prazer para mim dizer umas palavras de saludo a todos vocês. Vocês conhecem que nossa missão é de seguir Jesus e de comunicar aos outros que nadie está solo, porque Jesus está com nós sempre. Pois é, meu querido, juventude não depende de idade.
O nosso Papa Francisco é um verdadeiro jovem e ele foi nessa Jornada Mundial da Juventude com a sua mensagem de jovem, vibrante e comprometido com o reino de Deus. Acompanhe as palavras sábias do nosso pastor, Papa Francisco. A Jornada Mundial da Juventude é um evento promovido para todos os jovens católicos do mundo. Um momento de espiritualidade onde os jovens se encontram com o Papa. A jornada é um instrumento de evangelização mundial que aproxima nós, o ser humano, do Deus presente em cada um. Ela convida os jovens a peregrinarem a um outro país, uma outra cultura, encontrarem pessoas diferentes dos seus e encontrar diversas manifestações do mesmo Cristo, do mesmo Jesus. É importante saber que há uma diversidade de serviços e ministérios na vida da igreja e que o jovem faz parte e consegue, com seu dinamismo missionário, mudar e dar continuidade à boa notícia do Evangelho. A gente traz para o nosso cotidiano o amor do próximo. A gente enxergava muito Cristo nas outras pessoas de diferentes formas, de diferentes línguas, e a gente pode transmitir esse amor da nossa forma, como a gente recebeu. Então, quando a gente vem na catequese ou vem aqui para a comunidade, vem aqui falar um pouquinho da jornada para o pessoal da comunidade, então a gente consegue transmitir esse amor da jornada para todos. O encontro foi promovido pela primeira vez pelo Papa João Paulo II, no ano de 1984. Desde então, se tornou a maior reunião de jovens católicos do mundo e tem atravessado gerações e fronteiras. Foi solicitado para a gente fazer um terço, né, que eles queriam rezar, e a gente chamou as famílias que cada um estava para a gente fazer o terço. E foi um momento tão de comunhão entre a gente, de sentir que o terço, né, que Maria se fazia presente ali conosco. Que a gente conviveu uma semana com aquelas famílias e quando a gente foi se despedir deles, ver eles chorando com a nossa partida foi algo muito assim. Não foi só incrível pra gente a vivência, foi incrível pra eles também. Todos aqueles jovens e conversando sobre cada um, a sua espiritualidade, tendo esse intercâmbio mesmo, de conhecer, de estar ali, a alegria, de sentir que realmente Cristo estava ali no meio de nós, que o Espírito Santo estava ungindo cada um naquele momento. Foi muito, muito incrível e reviveu uma fé que eu achava que já estava estagnada dentro de mim. A gente estava vivendo um momento de alegria, de música e 600 mil jovens ajoelhados ali diante do Santíssimo e em oração, e para mim aquele silêncio absoluto. Para mim eu nunca vou esquecer aquilo, né, diante de uma centralidade que é Jesus. Nós não estávamos muito perto do palco, mas com aquele silêncio parecia que a gente estava do lado de Jesus, aquele que nos chama, aquele que nos ajuda, aquele que nos conduz. Me deu a impressão de ser pequenininho diante da grandeza de Deus, que nos motivou, que nos animou para chegar onde a gente chegou. Também fui com muitas indagações, uma fé estagnada, como a Tatiane disse, e isso me ajudou a reavivar a minha fé. Essa alegria era válida principalmente em qualquer momento. Na abertura, quando nós fomos ao acolhimento do Santo Padre, há também a atividade na caminhada mesmo até o local da vigília. Era um momento de alegria, cantando, mostrando a sua fé também. Mesmo com tantos desafios, a gente dá esse sim de Maria para dizer: eu também quero fazer parte dessa transformação do mundo a partir da boa notícia do Evangelho. Foi durante a vigília, né, a gente entra em oração, em um contato direto com Deus, e durante um momento nós cantamos a Alma Missionária, e aquilo foi uma espécie de resposta para mim, para muitas indagações que eu tinha. A gente vai no intuito de rezar tudo, mas você vai na alegria,
rola uma certa bagunça de todo mundo por causa da nossa alegria. E na hora daquela adoração foi o pessoal da Nicarágua e eles rezando lá na frente, pedindo pelo povo deles, que o país está em conflito hoje, infelizmente tem um ditador lá, e eles rezando, chorando, e eles não esconderam isso de ninguém, eles pegaram o microfone e falando, e eles falando em espanhol, e a gente sentindo aquela dor deles no coração. Depois veio o pessoal da Venezuela também, um conflito que está tendo lá, e eles também chorando, rezando, pedindo, e eles querendo ter paz, simplesmente ter paz. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim sua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim sua palavra. Quando a gente foi para a jornada, eu acho que a surpresa da gente chegar lá é isso, parece que foi um presente de uma mãe que preparou a jornada, preparou cada detalhe, da acolhida à hora de ir embora, do café da manhã ao copo de água ou água gelada que a gente levava nas caminhadas. A gente teve várias mães e Maria com certeza se fez uma mãe maior, né, para aquele tantos jovens que estavam ali, e a gente conseguiu experimentar, sim, esse amor de mãe na jornada inteira. Roma, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Quixixoa, Denver, Manila, Paris, Roma, Toronto, Colônia, Sydney, Madrid, Rio de Janeiro, Cracóvia e Panamá. Uma juventude reunida para dar testemunho de uma fé viva, transformadora e a mostrar o rosto de Cristo em cada jovem. O próximo encontro já tem local marcado: Lisboa, no ano de 2022. Meu querido jovem, vocação acertada é vida feliz. Quem falou foi Santo Afonso, doutor da igreja. Por isso, faça o seu discernimento, não tenha medo de responder sim, com coragem, com determinação ao chamado de Deus, amém? Parabéns para você que tem a coragem de acolher o chamado de Deus e responder e corresponder com alegria. Mas agora nós queremos celebrar a vida de alguns missionários redentoristas que durante esta semana tiveram o seu aniversário. Celebre conosco. A vida é dom de Deus. Amanhã, dia 10, celebramos a vida do fráter José Aparecido da Silva. No dia 11, Padre Maílson Regis de Queiroz. Dia 12 é dia de celebrar a vida dos confrades Irmão José Mauro Gil e Padre Paulo Spekebrink. E dia 15, as felicitações vão para Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida. Parabéns a todos! Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa. Estamos de volta no programa Fortes na Fé, onde a gente conversa sobre a missão e a vida dos missionários redentoristas. E hoje queremos conversar aqui sobre o Padre Vítor Coelho de Almeida, esse grande missionário. E quem vai falar conosco é o irmão José Mauro Maciel. Ele é o responsável pelo Memorial Redentorista, onde estão os restos do Padre Vítor Coelho de Almeida. Irmão Mauro Maciel, que prazer tê-lo aqui no Fortes na Fé. Prazer todo meu, irmão Viveiros, também aos nossos telespectadores da TV Aparecida. De fato, a pessoa, do Padre Vítor, seus restos mortais e em memória se encontra no Memorial Redentorista aqui em Aparecida. Os nossos telespectadores estão perguntando onde fica o Memorial Redentorista, onde estão os restos do Padre Vítor? Onde fica? O Memorial Redentorista tem a sua entrada na Praça da Basílica Velha. Em frente à Basílica Velha. E se localiza nos fundos do chamado Convento Velho dos Missionários Redentoristas, casa esta, por muitos anos, lá residiu também o missionário Padre Vítor Coelho. Ô Mauro,
o Padre Vitor foi um grande missionário, um grande evangelizador desse Brasil. A geração nova não conheceu o Padre Vitor, mas a geração um pouco mais antiga foi evangelizada por esse grande missionário. Você conheceu o Padre Vitor? Sim, eu tive esta oportunidade, essa grande bênção, de conhecer, primeiramente ouvir o Padre Vitor durante toda a minha adolescência e início da juventude. Depois pelo rádio. Posteriormente, quando eu me ingressei no Seminário São Geraldo, várias vezes pude encontrar com o Padre Vitor, conversar com ele. Ele é bastante interessado também, com a juventude, principalmente com as casas de formação, sobretudo redentorista. E hoje nós estamos aí celebrando o tríduo do Padre Vitor. Estamos encerrando o tríduo de preparação da solenidade do Padre Vitor Coelho de Almeida. E o Padre Vitor foi um homem de grandes virtudes. Fale um pouco desse grande missionário, Padre Vitor Coelho. Padre Vitor era mineiro, do Triângulo, da cidade de Sacramento, e perdeu a mãe muito cedo, quando criança, porque a mãe veio a falecer por causa da tuberculose. Doença esta que o Padre Vitor sofreu consequências posteriormente, ainda quando formando na Alemanha. E depois, já como missionário redentorista, voltando para o Brasil já em 1923, começou a trabalhar em Araraquara e depois foi trabalhar nas missões redentoristas. E fez um grande sucesso, sobretudo na década de 1930. É um homem que sabia comunicar com o povo, linguajar direto, familiar, como diria Santo Afonso, de modo simples, mas profundo. Grande conhecedor das Sagradas Escrituras, da doutrina da Igreja, e sabia convencer o povo. Ô Mauro, agora, ele foi, durante o tempo missionário dele, ele foi um grande promotor vocacional. Padre Vitor sempre foi uma pessoa preocupada com as vocações. Nesse caso, nesse sentido, eu compreendo o Padre Vitor na mesma linha de Santo Afonso Maria de Ligório. Porque Santo Afonso dizia assim, que uma vocação realizada faz uma pessoa feliz e é um bem social. Então, se a pessoa encontrou a vocação dela para ser casada ou casado, sendo vocação, é uma benção. Para ficar solteiro ou solteira, religioso ou religiosa, presbítero, Então, a vocação, de fato, assumida, é importante para a pessoa e para a sociedade. E esta era a preocupação do Padre Vitor, inclusive para missionários redentoristas ou padres diocesanos, ou seja, a pessoa encontrar aquela vocação que, de fato, Deus havia chamado. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Quais as principais virtudes desse grande missionário, Mauro? A partir desse programa, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, ou seja, meio-dia, o Padre Vitor fazia um trocadilho, se é que eu posso dizer assim, porque um dia ele falava sobre espiritualidade, o outro dia falava sobre promoção humana. Mas a promoção humana, para o Padre Vitor, não só tratava-se da questão social, mas principalmente da questão da saúde, Então, dentre outras virtudes de missionário do Padre Vitor, ou virtude missionária, seria exatamente isso, a preocupação com a saúde integral das pessoas. A saúde do corpo, a saúde espiritual, a saúde da inteligência, por isso que ele é preocupado também com a educação e a saúde emocional que nós chamamos hoje. Então o Padre Vitor, dentre outras virtudes, ele preocupou com a saúde integral das pessoas no Brasil, sobretudo. E ele tinha uma linguagem muito concreta. Filho, não vai atrás da bananeira, não. Ele falava esse tipo de coisas. Exato. Ele mandava ferver a água por causa dos vermes. E ele consagrava a água. Quando a gente chegava da roça, não sei se na sua família teve essa experiência, tinha lá o copinho de água, minha mãe colocava, o Padre Vitor abençoava, e quando chegava da roça à tarde, todo mundo tomava um golinho daquela água benta, abençoada pelo Padre Vitor. O processo de beatificação é instalado na diocese. Nesse caso do Padre Vitor, foi instalado em outubro de 98, aqui em Aparecida. E depois ele segue a parte chamada arquidiocesana, que durou até 2006. Em 2006, encerrou-se a parte aqui na arquidiocese.
os primeiros levantamentos de estudos, né, de virtudes, dados históricos, biográficos do Padre Vito. E logo em seguida foi enviado a Roma. Portanto, já temos lá desde 2006 que esse processo se encontra em Roma. E lá, na Sagrada Congregação da Causa dos Santos, são feitas, né, as análises deste processo, inclusive das virtudes vividas, dos escritos. Padre Vito deixou muita coisa escrita, principalmente gravado na Rádio Aparecida, né? E era um homem que enxergava longe, né? Se em 1965 o Padre Vito já queria instalar uma TV em Aparecida, isso foi consumado 40 anos depois. Então ele gravou muita coisa, milhares, aliás, eu não sei se chega a ser 1 milhão, né, de fotografias. Como já dizia, que a Aparecida tem voz, mas não tem imagem, né? O modo de transformar a Aparecida em imagem, o Padre Vito em imagem, era tirar fotografia com os romeiros, como ele fazia, né? Isso, quem sabe, milhares de fotos todos os finais de semana. E voltando à questão da beatificação, né, o Padre Vito, então, esse processo continua em Roma, mas quem delibera para a gente dar um passo adiante, sempre pedindo mais informações, quer seja das virtudes pessoais, quer seja os dados pessoais ou históricos, né, a própria Santa Sé, a própria Roma, né, para a gente ir caminhando. E o processo segue um curso normal, um percurso normal, até ser aprovado e comprovado, né, que cientificamente não se explica tais coisas. E se não explica cientificamente, então a teologia, né, dá uma explicação mística, santa, religiosa. Agora, Mauro, se as pessoas que estão lá acompanhando a nossa conversa, se elas receberam a graça do Padre Vito, o que ela deve fazer para que essa graça chegue até as suas mãos ou chegue até o Memorial Redentorista? A pessoa precisa descrever a graça, né? Pode ser a próprio punho, né? Ou pedir para alguém transcrever e depois encaminhe para nós para o Memorial Redentorista, né? Aqui em Aparecida. Então pode enviar uma carta ao Memorial Redentorista, né? Praça Nossa Senhora Aparecida, 273, ou número, em Aparecida, São Paulo, CEP 12570 000, né? Tá. E envia para nós, para a gente contemplar no livro das graças, né? Concedidas através da intercessão do Padre Vitor Coelho. Ô, meu querido, então olha, está aí o número, o endereço aí na sua tela, se você quiser envie para nós. Ô Mauro, muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo missionário aí na causa do Padre Vitor e que Deus continue abençoando a sua missão. Obrigado pela sua participação. Obrigado, você, irmão Viveiros, também obrigado aos nossos queridos telespectadores da TV Aparecida. Meu querido, foi bom demais poder conversar sobre o Padre Vitor, esse servo de Deus, esse grande missionário redentorista. Obrigado pela sua participação, grande abraço para você, fique com Deus, fique na paz. Música